Fala galera, meu nome é Gabriel Matos, professor de Geografia. Vou estar trabalhando com vocês problemas climáticos. Esse conteúdo comigo não tem como errar. Você só precisa ficar o quê? Focado. Se vocês olharem aqui, essa imagem, o primeiro problema climático que nós vamos trabalhar é a chamada ilha de calor. Se vocês olharem aqui, ilha urbana, eu quero dizer o quê? Que a ilha de calor acontece só o quê? Nos grandes centros urbanos, como o centro de São Paulo, acontece uma ilha de calor. Qual é a diferença de uma área urbana para uma área rural? Se você vai numa área rural, você não encontra muito verde, muita vegetação. Se você vai numa área urbana, como o centro de São Paulo, praticamente você não visualiza a área verde, como essa imagem aqui. Se vocês olharem, só tem um destaque uma pequena vegetação. O que é que isso influencia? Durante o dia, recebe muita energia solar. Quando chega a noite, a vegetação faz a chamada evapotranspiração. Já nas cidades, eu tirei toda a vegetação e coloquei no lugar prédios, concreto. Coloquei também cimentos, porque eu pavimentei todas as ruas. O que é que vai acontecer? Esse calor vai continuar sendo irradiado. Mas quem vai absorver esse calor é o concreto. O concreto absorve esse calor. Mas quando chega a noite, esse concreto aqui não consegue fazer a chamada que é evapotranspiração, que a vegetação consegue fazer. Então, se vocês olharem, ó, olha a quantidade de umidade lançada à noite, ó, menor. Porque o concreto ele lança o quê? Calor para a superfície terrestre. Então faz o quê? Faz com que a área urbana tenha uma temperatura de 3 a 10 graus Celsius mais quente do que uma área rural. É como se você fosse comprar um apartamento. Se você vai comprar um apartamento poente e um nascente, o poente ele é mais barato. Por que ele é mais barato? Porque ele é quente sempre, porque absorve o calor durante o dia e quando chega à noite solta o calor. Já nascente não. Um exemplo, quando vocês estão em Nova York passeando, todo lado que você olha em Nova York tem muitos prédios, mas se você olhar o terraço em Nova York, tem muita área verde no terraço. Eles não colocam aquilo ali, uma paisagemzinha bonitinha não. A intenção daquela vegetação ali é fazer a chamada evapotranspiração. Se você compra um apartamento poente, você tem como salvar ele, climatizando ele todo se você tiver um bom recurso financeiro. Continuando o assunto, vamos entender a inversão térmica. Primeiro passo, você precisa saber a ordem das camadas. No dia normal, se vocês olharem, eu tenho ar quente, ar frio e ar mais frio. No período de inversão térmica, repare que houve uma mudança na ordem das camadas. Eu tenho ar frio, ar quente e ar frio. O que isso significa? Primeiro passo, você tem que entender. Você coloca um ar-condicionado em cima na sua casa porque o ar frio ele é mais pesado, ele é mais denso, então ele desce e gela um ambiente mais rápido. Já o aquecedor você coloca embaixo porque o ar quente ele é leve, então ele sobe. Aí você se pergunta, por que primeiro formou a camada de ar quente? Porque o nosso planeta Terra ele é aquecido principalmente de forma indireta. Então o ar quente está subindo. Então a primeira camada que forma é o ar quente. Que bom que a primeira camada que forma é o ar quente. Vamos supor que você está na cidade do México ou você está em São Paulo, na capital paulista. São duas regiões bastante poluídas. Qual é o benefício nesse momento do ar quente estar embaixo? Você lança muitos poluentes, certo? Lançando muitos poluentes, o ar quente ele é leve, ele pega esses poluentes e joga na camada acima. O ar frio vai descer, vai esquentar e vai lançar os poluentes de volta para cima. Eu quero dizer o que com isso? Que no dia normal, os poluentes não ficam próximos à superfície terrestre, porque o ar quente, por ser leve, ele pega esses poluentes e joga para a camada acima. Mas quando tem um período de inversão térmica, o que é que acontece? O ar frio ele desce, o ar quente ele sobe. Isso acontece no inverno. Por que no inverno? Porque diminui a circulação dos ventos na atmosfera. Então o ar frio desceu, o ar quente subiu. Qual é o problema? Se você está em São Paulo agora no inverno, você sabe o que eu estou dizendo. Você olha para o céu está todo acinzentado. Por que isso acontece? Porque os poluentes continuam sendo lançados. Quando os poluentes são lançados para a atmosfera, o ar frio, ao invés de jogar na camada acima,
O ar frio, lembre, o ar frio ele é pesado, ele é denso. Lembre do ar-condicionado. O ar frio pega esse poluente e joga o quê? Para a superfície terrestre. Então, quem tem problema respiratório sofre muito no inverno, porque o ar frio segura os poluentes próximos à superfície terrestre. Que bom que praticamente a inversão térmica acontece no inverno. Agora, se sua cidade praticamente não é poluída, a inversão térmica não tem problema nenhum. Não foi o homem que criou a inversão térmica. A inversão térmica acontece todos os anos, porque diminuiu a circulação dos ventos na atmosfera, a superfície terrestre está recebendo menos energia solar, porque como nós estamos no hemisfério sul, o Sol agora está irradiando principalmente no Trópico de Câncer, porque o nosso planeta Terra ele está inclinado, certo? O outro problema climático que nós vamos trabalhar é a chamada chuva ácida. A própria imagem já está explicando o que é uma chuva ácida. Se você reparar, tem uma imagem de uma fábrica e eu tenho também o que? Um carro e tenho também um caminhão. E eu tenho aqui também uma nuvem carregada com H2O que, ao se misturarem com a queima dos combustíveis fósseis, chamado de óxido de enxofre, que vem das fábricas, e o óxido de nitrogênio, que vem dos veículos e também dos caminhões, ao irem para a atmosfera, misturam com vapor d'água das nuvens e formam a chamada o quê? Ácido sulfúrico e ácido nítrico. Qual é o problema? Essa chuva, quando ela cai com a chamada chuva ácida. O que é que isso pode acarretar? Se vocês olharem a imagem, pode poluir os recursos hídricos, degradar o solo, degradar principalmente monumentos, certo? A vegetação também sofre. E também o ser humano sofre em contato com a questão da chuva ácida, principalmente se ele entrar em contato de que forma? Bebendo essa água poluída, consumindo algum peixe que está contaminado. Tudo isso acaba também agredindo o homem. A chuva ácida tem um grande problema, qual é? Às vezes uma cidade é muito poluída, forma chuva ácida, só que o vento transporta para uma região próxima. Quantas vezes você olha para o céu e olha assim, vai chover, só que o vento acaba carregando. Isso é um dos grandes problemas. No Brasil já aconteceu muita chuva ácida em São Paulo, na região de Cubatão, porque lá tinha muita queima da chamada termoelétrica, provocando muita chuva ácida. Olhando aqui, eu peguei uma questão do Enem, do vestibular do ano de 2013. Se vocês olharem a imagem, eu sei que está se referindo à chuva ácida, porque aqui o H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico. Vocês sabem que isso aqui se formou com a queima dos combustíveis fósseis, os chamados de óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, ao se misturarem com a nuvem carregada de H2O, formou essa chuva ácida. Então você sabe das consequências. Degrada a vegetação, o solo, os recursos hídricos, os monumentos. Aí vem para a pergunta. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está o quê? Olha aqui, se vocês olharem a imagem, já está dando a resposta, ó, danos na vegetação. Letra A, redução da flora. Então vocês viram que esse assunto vira e mexe também cai na prova do Enem. E nós respondemos tranquilamente, porque geografia não tem como errar. Se você gostou, por favor, não esqueça de dar um joinha. Na próxima aula, continuamos com problemas climáticos. Fui, até lá!